Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. Eu sou a Camila e a nossa convidada de hoje é a Roselene Silveira. Roselene, que é assessora no CEVID, e eu vou abrir a sigla. O CEVID, para quem não sabe, é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. A gente vai falar hoje sobre a campanha Sinal Vermelho, né? Sinal Vermelho, você não está sozinha, mantenha calma e busque ajuda. Eu queria que você falasse sobre o processo dessa campanha, né? Quem está passando por essa situação, quem tem algum familiar passando por essa situação, alguma mulher em estado de risco, como que pode ajudar? Como que funciona essa campanha? Então, a campanha do Sinal Vermelho, ela é um instrumento de denúncia silencioso. Lá em 2020, quando iniciou a pandemia, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, se uniram num grupo de trabalho para tentar auxiliar essas mulheres que estão na situação de violência, a pedir ajuda. Daí surgiu a campanha Sinal Vermelho. A campanha em si é muito simples, né? A mulher faz um X vermelho na mão. De qualquer forma, não precisa ser vermelho. Tem que ser vermelho. Não necessariamente vermelho. É claro que o vermelho ele identifica melhor. Mas o X na mão é o pedido de ajuda para ela. Então, aquela época, por ser pandemia, se imaginou o seguinte: é necessário um local onde ela vá. Sim. Então, se imaginou na pandemia, questão de saúde e tal, as farmácias. E foi feito toda uma conversa, né, entre as instituições, com as associações de farmácias, na época. E eles entraram na campanha também. Então, assim, farmácia de várias redes. De várias redes, do Brasil inteiro. Essa campanha é uma campanha nacional, né? Eles aceitaram a participação, foi feito todo um treinamento com todos os atendentes dessas farmácias, para que a hora que a mulher chegasse com esse sinal, né, mostrasse para o atendente e o atendente soubesse o que fazer. Isso em 2020? Em 2020. Ela iniciou em 2020. E tem dados de quantas mulheres já fizeram isso em farmácia? Olha, nós em Santa Catarina já tivemos alguns atendimentos do Sinal Vermelho, não necessariamente em farmácias. Porque a campanha, ela iniciou dessa forma, mas ela tomou uma proporção bem maior, né? Com o passar do tempo, em 2021, nós tivemos aprovado uma lei, que é uma lei federal, que amplia essas instituições. A lei permite, por exemplo, hoje, que uma instituição pública, uma instituição privada, um mercadinho, um salão de beleza, qualquer dessas empresas possam ser esse local de ele dessa mulher. Dessa mulher. Exatamente. Então, com essa amplitude, o Sinal Vermelho, ele não se restringe mais só às farmácias hoje. E como que as mulheres em situação de risco, né, em situação de violência, elas sabem quais são os locais? Nós temos, assim, em Santa Catarina, nós temos ampliado os locais através de cartazes da campanha. Então, o estabelecimento vai ter na sua porta o cartaz? Não posso garantir que todos, porque alguns ficam, principalmente numa cidade um pouco menor, onde a população se conhece, a pessoa fica, eu ajudo, eu quero ajudar, mas eu também não quero ficar avisado. Então, pode haver lugares que conhecem a campanha, que trabalham com a campanha, mas que não têm essa identificação. Normalmente, os locais públicos, né, que é o que a gente está visando agora, ampliando agora, a gente tem o cartaz da campanha do Sinal Vermelho, identificando, por exemplo, as farmácias que já vêm, né, desde 2020. Que é o Estéreo onde começou, né? Exatamente. E nós temos hoje os cartórios de registros, né, os cartórios associados à ANOREG, então todo o estado está coberto. Todo cartório tem o cartaz, a mulher pode pedir esse auxílio lá. Os fóruns, né, das 111 comarcas que nós temos no estado. No final do ano passado, a gente ampliou
com a parceria dos municípios. Né? Começamos aqui por Florianópolis, por ser mais próximo. Conversamos com o secretário de saúde. E a intenção era fazer dos postos de saúde também um local. Um local de acolhimento. Exato. E deu certo, ele aprovou. Nós temos, então, hoje, todos os postos de saúde de Florianópolis como cartaz e com os atendentes também sabendo ali a forma... Como lidar com essa lidar, situação. exato. Porque é simples, né? No caso, para quem está atendendo, ele vai recepcionar essa mulher. Essa mulher, ou não necessariamente só a mulher, tá? Porque vamos supor que ela esteja num cárcere privado. Ela não possa sair de casa. Mas o filho possa. Então, ela pede para o filho ir até o local. Então, assim, também pode ser identificado dessa forma. Terceiro também pode ser identificado. Sim, porque o local que vai fazer a recepção, ele vai fazer uma ligação para a PM, identificando, olha, tem um caso de sinal vermelho. E a PM, nós já temos feito toda essa conversa, esse trabalho desde 2020, eles têm um protocolo de atendimento do sinal vermelho. Então, independente se é a pessoa que está em situação de violência ou um parente, uma pessoa próxima a ela pedindo essa ajuda. Também pode, é legal a gente frisar bastante, né, que nem não só a mulher, né, mas pessoas que estão próximas e aquela mulher não consegue ir até um local ou não consegue pedir ajuda, as pessoas próximas que estão vendo essa situação podem fazer isso, né? Sim, podem. No caso da campanha, essa pessoa pode ir até um local e fazer a solicitação por conta daquela mulher. Com o atendimento da APM, vai ser repassado para a Polícia Civil e é aberto, então, daí todos os trâmites legais da investigação. Se for uma emergência, é atendido dessa forma, se não, é feito todo um processo, digamos assim, né? No caso de emergências, aí a gente tem outros canais também, né? Ou, temos outro caso, vamos supor, eu conheço alguém que mora na minha rua, que está sofrendo violência. Então, daí nós temos a questão do Disque Denúncia da Polícia Civil, que é o número 181. Esse número é importante. Temos o número 190 da Polícia Militar, que é o caso de uma emergência. Bom, está sofrendo violência neste momento. Então, chama a Polícia Militar para que eles possam fazer esse atendimento. Outro canal de denúncia seria o 180, que é do Ministério da Mulher, né? Que nós temos lá a rede de atendimento, inclusive tem o WhatsApp. Hoje em dia tem o WhatsApp. Não sei se eu posso falar o número. Pode, claro. Então, é o 61, que é o código, 99610 0180. 0180. Então, repetindo, 61 99610 0180. Lembrando que esse é o WhatsApp, né? É para um Disque Denúncia, na central de atendimento do Ministério da Mulher. Então, assim, além da campanha Sinal Vermelho, a violência doméstica, ela tem uma rede de atendimento, né? Nós, enquanto Tribunal de Justiça, enquanto CEVID, que cuida da questão da violência doméstica, a gente faz parte, junto com outras instituições, ONGs, prefeituras, Ministério Público, Defensoria Pública, é uma rede de atendimento que trabalhamos em conjunto para que as denúncias sejam feitas, para que a gente tente diminuir um pouco esse número da violência doméstica, que é bem grande, infelizmente. É grande. Inclusive, tu trouxe alguns números para a gente, para ter uma noção, né? Eu acho que quando a violência doméstica chega no seu ponto trágico, que é o feminicídio, exato, que é o ponto ali, o último, né? O último estágio de violência. Então, e são números bem preocupantes, inclusive. Então, toda violência, ela começa de alguma forma, né? O final, como você comentou, o ápice, o feminicídio. É a morte de uma pessoa por conta desse círculo vicioso que é a violência doméstica. Então, os números que eu trouxe para ti é o seguinte: dentro do Tribunal de Justiça, a gente consegue mensurar a quantidade de pedidos de medidas protetivas. O que é isso?
A medida protetiva é aquela, o afastamento da pessoa, que ele não pode se aproximar, né? Que o agressor não pode se aproximar. Ou o afastamento do lar, né? Se os dois moram juntos. Então, a Lei Maria da Penha, ela te traz várias medidas protetivas que que o juiz pode deferir. Para isso, a mulher ela precisa entrar com esse pedido, né, na justiça. Pode ser via delegacia, pode ser via Ministério Público, pode ser via atendimento, né, da própria PM, enfim. Fazendo esse pedido, o juiz vai analisar o pedido dela. Então, em 2021, esses são números que a gente tem. Nós tivemos 19.702 pedidos de medidas protetivas. Isso aqui em Santa Catarina. Eu estou falando de Santa Catarina, sim, são números daqui. Em 2022, nós tivemos 23.300. Então, quer dizer, já teve um aumento. Agora, em 2023, até junho, até o dia 30 de junho, já foram 14.215. Então, nós tivemos aí um aumento de 54 pedidos por dia lá em 2021 para 78 agora em 2023. É muita coisa. Então, assim, quanto mais a gente fala do assunto, mais as mulheres, mais a pessoa que está em situação de violência, ela se atenta de que ela tenha uma rede de atendimento, né, que ela pode pedir ajuda. Então, esses números demonstram isso. Mas, infelizmente, o número do feminicídio, ele continua crescendo, né? Infelizmente. Então, nós tivemos em 2021, 55 em Santa Catarina. É muita coisa. Mais ou menos 4,5 pessoas por mês. Lembrando, por conta né, Rose, disso. que isso é o que o Tribunal de Justiça, os órgãos competentes conseguem registrar. Fora o que não é registrado, né? Nós estamos falando aqui de homicídios consumados. De pessoas que morreram por conta dessa situação. Os tentados, a gente, infelizmente, não tem o número, porque aí é um conjunto de informações que meio que pode ter, mas se perde, tem pessoas que não denunciam, né? Tem a questão da investigação, que ela é um feminicídio, pode ser um feminicídio, pode ser um homicídio, então vai depender de caso a caso. Então, aqui eu estou falando dos consumados. Em 2022, ampliou esse número, foi para 56. E agora, em 2023, até junho, foram 30 já. É muito. Então, é um crescimento exponencial, tá? Infelizmente é isso. E é muito triste a gente olhar para esses números, né? E vir, assim, que eles só crescem, né? Muito. Por mais que tenham campanhas, por mais que tenha todo um aparato jurídico, né? Sim. Mas a mulher, muitas vezes, ela não se sente segura de denunciar. Muitas vezes ela também tem medo, né? Do que o agressor possa fazer com ela. Mas lembrando sempre que denunciar é essencial. É essencial. Denunciar, falar, né? Muitas delas também ficam muito cerceadas, porque além da violência que o parceiro, no caso, vai fazer com a violência física, também tem a violência dos bens, né? Muitas delas ficam reféns do dinheiro do marido, ficam, como você falou, ficam num cárcere privado, né? Às vezes sim. Então, isso também acontece muito. A Lei Maria da Penha, ela traz os tipos de violência, né? Porque quando a gente fala em violência, normalmente a gente liga a violência à agressão física. Exato. Né? Mas não só. A violência, ela pode ser psicológica, né? E já houve processos aqui em Santa Catarina porque é muito mais complicado de você comprovar essa violência psicológica. Sim. Mas já houve processos que conseguiram comprovar isso. E a gente sabe que ela existe, né? Sim. Muito. E normalmente começa por ela, tá? Né? Normalmente começa por ela. E violência patrimonial também. Patrimonial, a violência financeira que você comentou, a questão dos bens, muitas vezes o autor da agressão, né, é a pessoa que comanda, que cuida dos bens, tal, acaba dando tudo no nome dele. Então, tem toda uma questão. Hoje, já se trabalha com todas essas violências e, inclusive, a OAB tem a OAB por Elas também, que dá uma assessoria para
para as mulheres que precisam, né? Por exemplo, eu não quero denunciar a questão da violência doméstica, mas eu tenho receio em relação aos meus bens, à empresa, aos bens que nós temos, dos então, filhos, elas têm esse enfim. acolhimento jurídico. Elas podem fazer essa solicitação, ir até a OAB ou conversar na Delegacia da Mulher também, que nós aqui em Florianópolis já temos uma sala Lilás que faz esse atendimento. Então, assim, peça ajuda. Peça ajuda. Né? Nós temos Fundamental. vários canais de ajuda, nós temos vários canais de informação, né? O Tribunal de Justiça, enquanto o CEVID, que cuida disso, a gente está à disposição se alguém, eu não sei para que lado eu vou, o que eu faço, como eu faço para obter essa informação, entre em contato conosco que a gente auxilia naquilo que for possível, óbvio, né? Esse tipo de informação, ela tem que chegar atingir o maior nível de pessoas, né, possível, né, porque muitas delas nem sabem a rede de apoio que elas têm ao redor, né? Exatamente. E ainda mais quando elas estão naquele estado de espírito onde elas não conseguem enxergar, não conseguem sair daquele tipo de violência, fica muito difícil saber onde elas conseguem pedir ajuda. Então, muitas vezes acontece de ela ir até um CRAS da cidade dela, né? E ali ter um acolhimento e a partir dali começar, mas espera aí, você tem direito aqui, você tem acolhimento aqui, você tem um atendimento se for necessário. Exatamente. Então, assim, peça ajuda. Nem que seja para sua irmã, para sua vizinha, que a outra pessoa até consegue olha, né, dá para ir por aqui, talvez, se não der aqui, mas vamos por outro lado. Então, esse é uma informação bem importante. Então, é fundamental que a gente divulgue esse tipo de coisa, né? E que esteja constantemente sendo divulgado, né? E não seja... A gente não cansa de falar sobre isso nunca, né? Porque às vezes... porque não é uma pauta cansada, é uma pauta necessária. Que a gente não pode cansar de falar sobre isso nunca e tem que estar em pauta sempre, infelizmente. Nós falamos bastante a respeito da violência doméstica. Não é um assunto agradável de se falar, né? Mas é necessário. É necessário. Quanto mais nós falamos, mais nós repetimos. É necessário se falar, é necessário se divulgar campanhas, né? Como a Sinal Vermelho, campanhas não só do Sinal Vermelho, a OAB, o atendimento das prefeituras que também tem um atendimento de suporte para algumas pessoas. Enfim, como eu comentei antes, uma rede de atendimentos. E, Rose, voltando para a campanha do Sinal Vermelho, quais são os próximos passos que depois que essa vítima foi até um estabelecimento, no caso um posto de saúde, uma farmácia, esses outros que entraram depois da pandemia, quais são os próximos atendimentos que essa vítima vai receber? Qual é o acolhimento que ela recebe a partir do momento que ela denuncia através do Sinal Vermelho? Então, no caso, o Sinal Vermelho é uma forma de ela solicitar esse auxílio sem precisar ir até uma delegacia, sem precisar falar algo, ela só vai mostrar. Sim. Porque pode acontecer de estar também com o autor da violência, então restringe mais. Mas então, o atendimento dessa pessoa nesse estabelecimento, o que a gente orienta em termos de campanha? Se possível, levar ela para uma sala mais reservada, né? Obter os dados, telefone, nome, tudo. Se ela puder aguardar, né? A instituição, a farmácia, o mercado, ou aonde ela foi pedir esse auxílio, vai ligar para a polícia militar, né? No 190, e vai comunicar, olha, eu tenho a senhora tal que está aqui, que solicitou o atendimento pelo Sinal Vermelho. Então, a partir dali, a Polícia Militar, ela tem um protocolo de atendimento. Ela vai, uma guarnição vai até lá. Se essa mulher conseguiu aguardar lá, eles vão conversar, vão fazer boletim de ocorrência e vão encaminhar para a Polícia Civil. Se caso ela não puder aguardar porque está com o autor da violência ou porque ele está controlando o tempo, né? Exato, que ela tem que voltar. O que acontece nesse caso? Porque muitas delas, às vezes, vão nesses ambientes, né? E, tipo assim, esse Sinal Vermelho é um pedido de ajuda extremo, né? Imagina, levantar a palma da mão com X e, às vezes, ela faz isso do lado do próprio agressor porque está controlando ela. É verdade. Então, quando a guarnição chega até o local ou o estabelecimento aciona, como que é feito esse trâmite lá? Então, como eu comentei, se ela puder aguardar, ela vai ser atendida Isso, no caso, pela ela estiver guarnição. sozinha. Sim.
Se ela não puder aguardar, a Polícia Militar vai fazer o encaminhamento do nome, dos dados, para a Polícia Civil para se abrir uma investigação em relação a essa violência. Mesmo se não conseguir pegar nome, nem dado, nem nada. É complicado, né? É necessário que se dê pelo menos o nome e o telefone para se ter um primeiro contato. Porque a Polícia Civil vai fazer esse contato e vai verificar, olha, a senhora realmente, né, fez esse pedido, a senhora precisa de ajuda, o que nós podemos ajudar? Aí, no caso, quem entra em ação é a Polícia Civil. É a Polícia Civil que é a investigação. Ah, sim. Mas um caso extremo que não consiga dar nome, assim, eles não vão atrás, como não tem como? Olha, se tiver alguma forma de identificar essa pessoa, tá? Eu acredito que é possível. Que é possível, exato. Mas eu não tenho como afirmar, porque aí é uma coisa muito complicada, porque nós temos, infelizmente, um atendimento não só de violência doméstica pelas polícias, né? Exatamente. É toda uma gama de trabalho deles que muitas vezes não conseguem atender toda a população, mas enfim. Rose, uma curiosidade, tem dados a respeito de quantas mulheres, no caso, já foram salvaguardadas através da campanha Sinal Vermelho? Olha, no ano de 2020 a gente tinha essa contabilidade. Nós tivemos, se eu não me engano, 5 casos aqui em Santa Catarina. E um caso foi extremamente interessante. Foi, se eu não me engano, o primeiro. Logo que nós lançamos a campanha, uma guarnição da PM foi chamada até a casa. Um casal estava discutindo, alguém ligou para a PM e a guarnição foi até a casa. E quem atendeu a porta foi o homem. E aí o policial perguntou, tá tudo certo, tal. E ele falou, não, aqui não aconteceu nada, tá tudo bem. Por trás do homem, a mulher fez o sinal. Ela não tinha nem nada batom, não tinha colorido para colocar na mão. Ela fez com a mão. E o policial entendeu que era um pedido de sinal vermelho. De sinal vermelho e naquele momento já prendeu o agressor e levou, aí fez todo o trâmite de levar eles para a delegacia, fazer os boletins de ocorrência, enfim. Então, esse atendimento foi muito marcante pelo fato de que o guarda, né, o PM estava lá, sabia do que ela estava falando e ela não precisou falar, ela apenas fez o sinal. Então, essa é a importância da campanha, né? Por ser esse pedido silencioso que quanto mais pessoas souberem dele, é importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais também, tipo, a importância para a gente finalizar o podcast. Sim. Aquela coisa, quanto mais falar, melhor. Então, sim, assim, não pode ser cansativo, tem que ser taxativo, né? Então bom, nós no tribunal, na CIVID, nós temos vários projetos, né? O Sinal Vermelho é uma das campanhas que a gente atende ao CNJ, né? Abraçamos isso na época da pandemia e tentamos continuar. Estamos tentando ampliar, por exemplo, hoje, os municípios Florianópolis, Blumenau e São José, já temos os postos de saúde já com a campanha em andamento. O protocolo de atendimento. Exato, com o protocolo de atendimento. Nós gostaríamos de ampliar isso, né? Então, a nossa equipe dentro do tribunal é muito pequena, mas dentro do possível a gente vai ampliando. Agora, para o final do ano, a gente vai fazer algumas visitas em algumas comarcas, tentando sensibilizar também os municípios para que outros municípios também abracem a causa. Com a lei, no final de 2021, a lei nacional, ampliou, então, a questão das instituições, porque, como eu comentei no início, iniciou com as farmácias. Mas essa lei, ela permite qualquer estabelecimento. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui o nosso contato, né, que é da cvid@tjsc.jus.br. Se qualquer pessoa que tenha lá o salão de beleza, né, e queira participar, queira ajudar. Quer ser um parceiro. Exato. Eu tenho um supermercado, eu quero, né, ser um ponto de acolhimento. Eu tenho um posto de gasolina, né, ou eu tenho um restaurante. Eu posso pôr esse cartaz lá no banheiro feminino,
né? Uma coisa mais discreta, não precisa chamar a atenção que o local mas ao mesmo tempo você está auxiliando essas mulheres. Chamar também os estabelecimentos, que é importante, né? Exato. Então, qualquer estabelecimento pode e deve. E deve. Então, assim, se tiver dúvidas, se quiser o material da campanha, é só entrar em contato com a gente. E fica também o alerta, né? Você que estiver sofrendo, conhece alguém, está próximo de alguém, tem alguém na família, né? Saiba que é fundamental pedir ajuda, né? É fundamental pedir ajuda. Isso mesmo. E estamos aqui para ajudar no que for possível. Rose, né? Desculpa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por trazer mais informações a respeito do sinal vermelho, né? Que é importantíssimo. E abranger isso o mais agora me falta a palavra. Alcançar isso, que isso seja alcançado por todos, né? Que nós consigamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. O maior número. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento da campanha, mais nós vamos conseguir ajudar. E é isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente quer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e ficamos à disposição lá no tribunal. Obrigada. O IPACast vai ficando por aqui. Beijo e até mais. E eu acho que eu peguei o microfone bem na hora.